Olá, graça e paz a todos. A Bíblia conta a história da Sunamita. Se você puder me acompanhar, está lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. É uma história tremenda e você vai se encantar assim como eu. Uma mulher que não sabemos o seu nome, pois a Bíblia não relata, mas é cheia de qualidades maravilhosas. E que no pior momento da sua vida não se deu por vencida. Trouxe uma lição de vida para mim e espero que sirva para você também. Então vamos ler. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Nesses 3 primeiros versículos aqui, o 8, o 9 e o 10, a gente já pode ver algumas qualidades da Sunamita. A palavra diz que ela era uma mulher rica, era uma mulher da cidade chamada de Sunem, por isso é chamada a Sunamita. E que ela era uma mulher rica. E que tinha um profeta chamado Eliseu que passava por ali. Ao passar por ali, ele esteve ali na casa dela. E sempre que ele passava, sempre que ele ia àquela cidade, ele passava por ali. Então, ela observou que ele era um santo homem de Deus. Então aqui a gente já pode ver a primeira qualidade da Sunamita. A Sunamita, ela tinha uma visão espiritual. O profeta não precisou fazer nada para que, nenhum tipo de milagre, para que a Sunamita percebesse que ela era um homem de Deus. Ela teve visão espiritual, ela observou e ela viu que ele era um santo homem de Deus. Então ela chegou para o seu esposo e disse para ele: Eis que vejo que este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um quarto para ele. Então a gente pode ver aqui a segunda qualidade dela. A primeira é que ela tinha visão espiritual. A segunda qualidade que a gente pode ver da Sunamita é que ela vivia em concordância com seu marido. Antes de ela fazer esse quarto, ela entrou em concordância com seu marido. E a palavra de Deus diz que eles fizeram um quarto. Em outra versão diz obra de pedreiro. E nesse quarto ela colocou um candeeiro, colocou uma cadeira, uma cama e esperou a próxima ida do profeta e hospedou. A palavra de Deus ela já vai dizer no versículo 11: Sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e deitou ali. Então a palavra de Deus diz que quando ele foi novamente ali, já tinha um lugar para ele. Então ele hospedou-se. Então nós podemos ver uma outra qualidade da Sunamita. Ela era hospitaleira. Então o versículo 12 diz: Então disse ao seu moço, Geazi: Chama esta Sunamita. E chamando a ele, ela disse, pois, diante dele. Porque ele dissera: Diz-lhe, em que te nos tem tratado com tanto desvelo? Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao teu rei, ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então a palavra de Deus diz aqui que o profeta ele ficou tão grato
por tudo aquilo, pela hospitalidade que a sunamita e o seu marido teve com ele, que ele quis ser grato, ele quis agradecer. Então, ele mandou chamá-lo, mandou que o seu moço, Geazi, chamasse ela. E ela foi até a presença dele. E ele disse: há alguma coisa que eu posso fazer por ti, diante do rei, diante do exército? Porque o profeta Eliseu, ele era um homem influente, era um homem que tinha acesso, né, ao rei, acesso a alguns lugares importantes. E ela responde: não, eu habito no meio do meu povo. Então eu posso ver aqui mais uma qualidade da sunamita. A sunamita, ela vivia em paz no meio da sua parentela. Então, se ela vivia em paz, ela era uma mulher pacífica. Ela tinha também bom relacionamento, não só com seu marido, mas também com seus familiares. Aí, continuando, o versículo 14. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? Geazi disse: ora, ela não tem filhos, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamou a ele, e ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Eu posso ver também aqui, na vida da sunamita, que ela tinha desejo de ser mãe. O profeta, ele não se deu por vencido quando ela disse: não preciso de nada, habito no meio do meu povo. Ele falou, conversando com Geazi, ali no seu quarto, ele disse: não, precisamos fazer alguma coisa para ela. O que nós podemos fazer? Nós temos que retribuir essa hospitalidade. Então Geazi teve uma ideia brilhante, dirigida pelo Espírito. Ele viu e se lembrou: meu senhor, ela não tem filhos. E o marido dela já está idoso, já é um homem velho. Então ele disse: chama ela de volta aqui. E quando ele chamou, ele falou para ela: daqui ao tempo determinado, tu terás no teu braço um bebê. E o que a sunamita disse? Ah, meu senhor, não enganes a tua serva. A gente pode ver aqui uma expressão de alegria, né? Ela ficou radiante, feliz. Então significa que a sunamita, ela tinha um desejo de ser mãe. Ela era uma mulher estéril. E o que eu posso ver aqui? Que apesar da sunamita ser uma mulher estéril, a sunamita não era uma mulher triste, deprimida. Pelo contrário, era uma mulher que tinha prazer na vida, era uma mulher que tinha um bom relacionamento com seu marido, um bom relacionamento com a parentela, era uma mulher hospitaleira, era uma mulher rica e que usou a sua riqueza em prol de ajudar alguém que precisava. E era uma mulher que não vivia angustiada, nem oprimida, nem triste, deprimida por ser estéril. E a gente vê aqui que ela se alegrou e ficou super feliz. Então existia na vida da sunamita um desejo, como toda a mulher, né, que se casava, principalmente naquela época, que ela tinha que dar continuidade, né, na descendência da sua família. Então a mulher, quando casava, ela tinha quase por obrigação de dar um filho para seu esposo. Então a gente vê que era um desejo dela. Então a gente pode ver aqui, continuando, e o versículo 17 diz: e concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E cresceu o filho. Sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. Aconteceu que aquela criança chegou no tempo determinado, sob a palavra do profeta Eliseu. E eu acredito que a palavra de Deus não diz, mas a gente imagina, né? Porque quando Eliseu continuou passando por ali, e a gente pode observar que agora ali naquela casa tinha choro de criança, né? A sunamita agora tinha o bebê, e os anos foram se passando, e aquele menino, ele cresceu, e ele já estava grande, adolescente.
E a palavra diz que ele foi aos segadores, né, com seu pai, para o campo, trabalhar. E no versículo 19 disse: E disse a seu pai: Ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse a um moço: Leva-o a sua mãe. E ele a tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. A gente vê aqui que aquele menino, ele adoeceu, ele teve uma forte dor de cabeça, a ponto de ele gritar e chamar pelo seu pai, dizer que estava doente. O seu pai mandou para sua mãe. E aqui o versículo 20 diz que ela esteve com ele até que ele morreu. Então a gente pode ver aqui na Sunamita a dedicação de toda mãe. Ela esteve ali com o seu filho, acredito, fazendo remédios, né, chá, e tentando ver se curava o seu filho. Mas a palavra diz que ele morreu. Então o versículo 21 diz: E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. Então o que eu posso ver aqui nessa mulher? Eu posso ver nessa mulher equilíbrio. A criança morreu no seu colo. E ela pegou essa criança e levou até o quarto do profeta. Deitou na cama do profeta e saiu. A Sunamita não se desesperou. A Sunamita não ficou histérica, não saiu gritando. A criança morreu. Ela pegou e levou ali. Então eu posso ver aqui realmente uma pessoa firme, entendeu? Num dos piores momentos da vida. E o versículo 22 diz assim: E chamou seu marido e disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. O que eu posso ver aqui nessa mulher? Determinação. Ela está aqui sendo determinada, tomou uma atitude. E disse o marido dela, o versículo 23, Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado? E ela disse, tudo vai bem. Ele perguntou, por que você precisa ir lá? Não é época de festa dos judeus? Ela disse, vai tudo bem. De toda essa história, essa parte aqui é a parte assim, que mais me emociona. Porque o seu marido, ela estava com um filho morto, lá no quarto do profeta. Mas para o seu marido, ela disse, vai tudo bem. E será que ia tudo bem? Não, porque a Sunamita estava com o filho morto, então não estava tudo bem. Então o que eu posso ver aqui? Confiança. Aquela mulher, ela foi confiante, ela foi firme, ela foi inabalável no pior momento da sua vida. Ela teve fé que algo poderia acontecer. Então o que eu posso ver aqui? Que há momentos na nossa vida que existem coisas, por pior que esteja sendo, que às vezes nós não temos que falar nem para o nosso esposo e nem para a nossa esposa. Porque se muitas das vezes há algo na nossa vida que se a gente falar, possa que a pessoa até venha a nos tirar da posição de receber a bênção. Porque talvez se a Sunamita tivesse dito para o seu esposo, o nosso filho está morto, talvez ele não deixaria a Sunamita ir até o profeta. Talvez ele ia tentar desequilibrar a Sunamita. Por que você vai lá? Já está morto. E aquelas coisas que as pessoas que às vezes não têm fé tenta atrapalhar a nossa vitória. Mas ela manteve-se firme, confiante, equilibrada. Vai tudo bem. Ela trouxe para aquele homem, eu diria assim, conforto, segurança para o seu esposo. E aí, o versículo 24 diz, Então abordou a jumenta e disse ao seu moço, Guia, anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser.
E o que eu posso ver aqui na sunamita? A autoridade. Ela deu uma autoridade para aquele rapaz. Vamos, não fala com ninguém, caminha, só para quando eu disser para você parar. 25. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: Vai bem. E o que eu posso ver aqui nela? Cautela. Se ela não falou para o seu marido, ela iria falar para Geazi? Apesar de que Geazi deu a ideia brilhante de que ela era estéril para ter um filho. Apesar de que Geazi era o moço do homem de Deus. Mas ela não tinha que falar nada para Geazi, porque Geazi não ia resolver o problema. Então a gente pode ver aqui o quê? Existem momentos na nossa vida, existem causas na nossa vida, que a gente não tem que falar para as pessoas como marido, esposa, e nem também para terceiros, porque não vai resolver. Então ela teve cautela. Chegando, versículo 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: Pedi a meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? O que eu posso ver aqui? A sunamita, desde a morte do filho até ela chegar diante do profeta Eliseu, ela foi firme, determinada, autoritária, confiante, equilibrada, cautelosa. Mas quando ela chegou diante do profeta, ela caiu com o rosto em terra. Ela se humilhou. Então eu posso ver aqui humildade, eu posso ver aqui intimidade. Ela, aonde era o lugar certo para ela se derramar. Então quando ela se ajoelhou diante do profeta, que era o que podia resolver o problema dela, ela desabou. E o profeta viu que ela estava triste e angustiada. Geazi tentou tirar, ele disse: Não tira, porque eu vejo que ela está triste e angustiada. Eu não sei o porquê. Então o que é que acontece aqui? O que eu posso ver aqui é que nós não temos que falar dos nossos problemas para pessoas que não podem resolver. Até mesmo quando essa pessoa é uma pessoa íntima nossa, é um marido, é uma esposa, quando é amigos ou quando é alguém que talvez até esteja próximo àquele que pode nos ajudar. Mas há momentos que nós temos que nos derramar nos pés daquele que tudo pode. Então Eliseu aqui, ele representava o próprio Deus, aquele que pode resolver as nossas causas. E o Senhor mostrou para Eliseu como estava a alma dela, angustiada. Ele só não mostrou o porquê. Então Deus, muitas das vezes não, todas as vezes, porque Ele nos conhece, Ele nos sonda, Ele nos esquadrinha, Ele sabe que nós estamos passando por dificuldade, por angústia, Ele conhece o nosso coração, a nossa tristeza nos momentos difíceis, coisas que estão só dentro de nós. O Senhor conhece, Ele vê, Ele sabe, assim como Elias viu. Mas é necessário que a gente fale. Então, quando ela disse para o profeta assim: Não disse eu, ou melhor, pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? Naquela hora, o Senhor revela para Eliseu o que é que tinha acontecido. Até então, ele só tinha visto a angústia e a tristeza no coração.
Mas quando ela abre a boca e fala, o Senhor mostra para ele. Tanto mostra que ele dá uma ordem para Geazi. Ele diz: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responde. Põe meu bordão sobre o rosto do menino. Ele entendeu imediatamente. Tanto é que ele disse: se alguém te saudar, não responde. E não saúda ninguém. Por quê? Porque naquela época, quando se tinha alguém morto na família, ou alguém morto, você não podia saudar. E se alguém saudasse você não podia responder. Então ali dava para entender que tinha um morto na família. Então, como Geazi, ele ia socorrer, ele ia em busca desse morto, ele não podia saudar. Então, nessa hora, quando ela falou, o Senhor revelou para ele. Então, muitas das vezes, Deus ele conhece a nossa angústia, a nossa alma, e nós estamos amargurados nos pés do Senhor, mas nós precisamos falar, porque o Senhor quer que a gente fale. A gente pode ver isso quando Jesus foi curar aquele cego. Aquele cego, ele gritava: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E quando o Senhor chegou perto, o Senhor disse para ele: o que queres que eu te faça? Porque o problema daquele homem não era interno, era externo. Bastava chegar perto daquele homem e já se sabia. Qualquer pessoa sabe o que é que um cego quer. O cego quer ver. Mas Jesus queria ouvir da boca dele. Então ele disse: Senhor, que eu veja. Senhor, eu quero ver. Então o Senhor foi e curou. Então a mesma coisa o Senhor fez aqui com o profeta. O Senhor revelou realmente a alma angustiada e triste. Mas o Senhor só revelou para Eliseu realmente o que estava acontecendo. Quando a sunamita abriu a sua boca e falou. Então eu posso ver aqui na sunamita com o Eliseu intimidade. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Eu posso ver humildade. Ela humilhou-se nos pés daquele que tudo pode. Nós precisamos nos humilhar, porque somente Deus, a nossa causa. Então, dando continuidade, né? O Geazi foi até lá. Não conseguiu, porque realmente não tinha nada a ver com Geazi, né? Geazi, ele não tinha essa intimidade ainda tão grande, né? Para que resolvesse isso aí. Então, o versículo 30 diz: porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e o seguiu. Logo após o profeta mandar Geazi ir, ela disse para ele: não tem nada com Geazi, eu tenho com você. Eu vou contigo. Então eu posso ver nela aqui persistência, ousadia. Tipo como Jacó fez com o anjo: não te deixarei enquanto tu não me abençoares. E Jacó, ele agarrou-se ali no anjo e só largou o anjo quando realmente o anjo o abençoou. A gente pode ver também essas palavras parecidas quando a Ruth, com Noemi, ela disse: não te deixarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aonde tu fores, eu irei contigo. E aí, o que é que acontece? Realmente a gente vê a vida das duas abençoada. E o próprio Eliseu fez isso com o Elias. Ele disse: para onde tu fores, eu irei contigo. Não te deixarei. Né? Quando o profeta Elias quis ir para o Jordão, quis ir para Betel, quis ir para Jericó, e Eliseu se segurou nele ali. E a gente vê que o resultado disso foi que Eliseu ele teve a porção dobrada do Espírito Santo sobre a vida dele. Então, a mesma coisa ela fez. Não te deixarei. Você vai ter que ir comigo. Né? Então, o que é que acontece? E a gente pode ver aqui ousadia e persistência na vida dessa mulher. E o versículo 31 nos diz que Geazi foi lá e tentou botar o bordão sobre o menino e nada aconteceu. E o versículo 32 fala que Eliseu chegou lá naquela casa e o menino estava morto na sua cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor.
E a palavra de Deus diz que ele subiu e deitou sobre o menino e pôs a sua boca na boca dele, os olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. E o versículo 35 diz que depois ele voltou, passeou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e estendeu sobre ele, e então o menino expirou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então o versículo 36 diz que então chamou Geazi, a sunamita, e o profeta entregou o seu filho. E ele diz, o versículo 37, veio ela e prostrou-se aos seus pés, e inclinou a terra, e tomou o seu filho e saiu. O que é que eu posso ver aqui na vida da sunamita? Vitória. Um dos maiores milagres, a sunamita, ela presenciou, né? Porque ela teve visão, porque ela foi sábia em hospedar um homem de Deus na sua casa, e através disso ela usou da sua riqueza em prol da vida de um homem de Deus, e em troca disso ela teve um dos grandes milagres, que foi ter um filho, que ela era estéril, e depois de tudo isso ela conseguiu, né, ter um também maior milagre, que foi ver a ressurreição do seu filho, que não é o maior milagre de todo, porque o maior milagre é a salvação, é você ter o seu nome escrito nos céus, mas a sunamita, ela presenciou algo tremendo. Eu acho que é o limite do ser humano, porque enquanto há vida, há esperança. A gente pode ver isso porque os médicos, né, enquanto você estiver ali com uma pessoa doente no hospital, o médico está ali cuidando para que aquela pessoa ela volte a ficar boa. Mas quando morre, o médico chama e diz, morreu, porque a morte é o limite para o ser humano. Mas a sunamita, ela presenciou isso, o fim de tudo. Mas no fim de tudo, ela teve um dos maiores milagres, que foi a ressurreição. Porque ela confiou, porque ela creu, porque ela foi persistente. E ela presenciou isso. Porque o Senhor Jesus, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, né, ainda que esteja morto, viverá. E a sunamita, ela creu. Então eu posso ver nessas mulheres aqui virtudes tremendas que servem para a nossa vida, que a gente tem que ter, porque ela viveu isso no pior momento da vida do ser humano, que é a morte. É o fim de tudo para o homem, para o ser humano. E ela presenciou porque foi uma mulher que teve ousadia, persistência, que teve intimidade, foi uma mulher cautelosa, uma mulher que teve autoridade, determinação, dedicação, foi uma mulher que teve desejos realizados, que foi o desejo de ser mãe. Era uma mulher pacífica, que tinha bom relacionamento com a sua parentela, bom relacionamento com seu marido, vivia em concordância. Era uma mulher hospitaleira e, além de tudo, tinha o dom da riqueza. Então, que nós possamos realmente ter as qualidades dessa mulher, aprender sobre essa mulher maravilhosa, que nos deu uma lição de vida para mim. É uma das histórias mais lindas, que eu amo essa história, e que realmente você possa meditar nessa palavra. E eu agradeço esse momento que Deus nos concedeu, que essa palavra venha ajudar você. Obrigado, que Deus nos abençoe. Amém.